Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, Benjamin. Bom dia, Profitai. Bom dia, Igreja do Senhor Deus. Bom dia. Bom dia também para você de casa. Que Deus te guarde e te abençoe nesse dia. Amém. E um bom dia para você também. Que bom ter você mais uma vez aqui conosco, compartilhando a palavra de Deus, também orando e elevando louvores ao Senhor. E neste momento nós vamos convidar você a participar de uma oração e o Benjamin vai fazer essa oração. Amém, Benjamin? Sim. Então vamos nos colocar de joelhos. Pai de amor e de bondade, muito obrigado, Senhor, por mais uma manhã. Que o Senhor nos abençoe com vida e com saúde para te louvar e te glorificar, Senhor Deus. Também abençoe esse hino que vamos te cultuar com ele agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Uhum. E Jesus, ele é muito precioso para nós. Ele para nós é precioso como um tesouro. E para você, o que você compara ele como precioso? Como ele é precioso, então vamos louvar o hino de número 335. Precioso é Jesus para mim. Bom é louvar o Senhor. Você se sentiu melhor ao louvar o Senhor? Sim. É uma das ferramentas de nos aproximarmos do Senhor usando o louvor. Que você possa usar isso também para se aproximar do Senhor. No momento que você estiver triste, no momento de tribulação, lembre-se sempre de um louvor para você se aproximar sempre do Senhor. E agora nós vamos para um momento muito especial também, Benjamin. Nós vamos agora recapitular os nossos versos, quer dizer, nós vamos recitar os nossos versos mais uma vez. E nós continuamos em 1 Tessalonicenses 3:8. E no 3 nós vamos recitá-lo. 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. 1 Tessalonicenses 3:8. Porque agora vivemos, se estais firmes no Senhor. 1 Tessalonicenses 3:8. Amém. E agora nós vamos ficar com um momento também muito especial. E que momento é esse? Vamos ficar com o nosso estudo. Que Deus te abençoe, te guarde e até a próxima. Amém. Um bom dia. Bom dia, queridos. Um bom dia para você. Como é bom estarmos juntos mais uma vez. E juntos para falarmos de algo muito especial. Falar de salvação é sempre muito bom e enche o nosso coração. E o estudo de hoje foi maravilhoso. E eu agradeço a Deus porque você está aí, porque você atendeu ao convite do Espírito Santo. E eu também sou grata a Deus porque Ele nos deu mais um dia de vida para adorarmos, para estudarmos e para que a nossa missão seja reavivada. E nesse momento eu quero mais uma vez convidar você a se unir conosco aqui na igreja. Vamos fazer uma oração pedindo que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque neste dia o Senhor nos ensinou sobre o teu amor, sobre a tua misericórdia, sobre a tua grande salvação. Querido Pai, que o Teu Santo Espírito esteja a mover os nossos corações. Que haja conversão nesse dia para a honra e glória do Teu nome. Amém. E o estudo de hoje foi Salmos, do capítulo 39 até o capítulo 41. Você aí de casa, se a sua Bíblia estiver por perto, ou se você estiver com a Bíblia no celular, não tem problema. Vamos estudar juntos Salmos, capítulo 39, até o capítulo 41. Aqui em Salmos 39, eu quero destacar com você um versículo muito lindo. Aqui o salmista, ele nos lembra o quanto a vida é breve. E ele fez um pedido ao Senhor. E esse pedido dele está no versículo 4. Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, para que eu sinta o quanto sou
frágil. Sabe quando a gente esbanja a vida, perdendo tempo naquilo que é inútil? É quando nós não conhecemos o privilégio que é estar vivo. E aqui o salmista diz: Senhor, faz-me conhecer, faz-me entender a minha posição, faz-me entender a grande oportunidade que é viver. E depois, o Salmo 40, ele continua dizendo, né? Eu espero com paciência no Senhor. Ele se inclina para mim e Ele ouve o meu clamor. E aí ele vai dizendo da restauração que o Senhor Deus vai fazendo. E esse salmo também é uma profecia que se cumpriu na vida de Cristo, né? Aqui versículo 7, versículo 8, diz: Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito sobre mim. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Isso aconteceu na vida de Cristo. E o meu desejo é que isso aconteça na sua vida hoje também. Aconteça na sua vida também. Que a lei do Senhor esteja dentro do seu coração, esteja dentro do meu coração. Para que assim nós não possamos nos desviar do propósito. Para que a nossa vida seja vivida de uma forma a fazer mais sentido. E aqui ele termina dizendo no versículo 17... Diz: eu sou pobre e necessitado, contudo o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Que oração linda, né? E o Salmo 41, nós vemos aqui a certeza de que a vida é breve. Sabe, no momento nós estamos vivos e pode vir uma doença, pode vir tantas coisas e a vida se vai. Aqui do versículo 3 ao versículo 5, Davi vai contando essa realidade frágil, né? Como nós estamos suscetíveis. E diz aqui: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu restaurarás da sua cama de doença. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. E aí Deus, ele vai atendendo a oração daquele que é fiel, daquele que, mesmo tendo pecado, se entrega, clama o perdão de Deus. E aqui ele também vem falando da condição dele, né? Do desejo que os inimigos tinham sobre ele. Mas ele confiava no Senhor Deus. E aí ele termina dizendo no versículo 12 e 13: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século. Amém e amém. O Senhor Deus é conosco, né? É Deus grandioso, é Deus que se importa com a nossa vida. Como o salmista disse aqui, é Deus que cuida do pobre, do necessitado, do desamparado. E você sabe que isso é verdade. E Cristo exemplificou isso em uma parábola. E há, na verdade, duas parábolas. E essas parábolas se encontram lá em Lucas 15. Vamos abrir? Lucas capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 10. Aqui Jesus mostra o quanto Deus se preocupa, o quanto Deus ama até o mais miserável dos seres. Aqui nós vemos a parábola da ovelha perdida. E diz aqui o livro Parábolas de Jesus, o capítulo de hoje foi o capítulo 15. Aqui nessa minha edição, o tema do capítulo é A Esperança da Vida. Esse é o título do capítulo. Capítulo 15 do Parábolas de Jesus. E aqui diz que quando Jesus, ele começou a contar estas duas parábolas, ali tinha muitos campos, colinas, e diz que dava para ver os pastores, né, cuidando das suas ovelhas e muitas ovelhas espalhadas. E aí Jesus conta essas duas parábolas. E por que ele conta essas parábolas? Tinha uma coisa que os fariseus não entendiam. Os fariseus, a presença de Cristo repelia a eles. Eles se sentiam
incomodados com a presença de Cristo. Eles se sentiam acusados apenas com o olhar de Cristo, sem Cristo falar nada. A presença de Cristo fazia com que eles sentissem o peso do pecado deles. Mas eles não entendiam algo. Eles que se achavam tão santos, tão perto de Deus, sentiam isso na presença de Cristo, eles não entendiam como era que o próprio Cristo que causava isso neles aproximava os pecadores. Os pecadores, os párias da sociedade, se sentiam atraídos por Cristo. E isso para eles era incrível demais. Eles não conseguiam entender. E aí o ódio aumentava, né? Como que este recebe pecadores, eles diziam. Mas o amor de Deus é assim. Cada pessoa vale muito para Deus, por mais infeliz que seja, por mais miserável, por mais fundo que tenha ido no pecado, essa pessoa é propriedade de Deus. Assim como o pastor cuidando das ovelhinhas, diz que cada ovelha tem um valor enorme para o pastor, a ponto dele deixar ali todo o rebanho para ir atrás de uma, porque uma ovelhinha é muito importante para Deus. Que lindo ouvir isso, que lindo saber disso. E aqui nós encontramos um paralelo muito interessante nessas duas parábolas. Foi apresentada a parábola, né, do pastor que tinha 100 ovelhas e se perdeu uma, então ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma que se perdeu. Mas também aqui, o capítulo 15 de Lucas nos mostra, a partir do versículo 8, né, do versículo 8 ao versículo 10, também a parábola da dracma perdida. Diz que uma mulher tinha 10 dracmas e aí se perde uma dracma. E ela sai dentro de casa procurando, diz que acende a candeia, né? Varre a casa e busca com diligência. Não é uma busca de qualquer jeito, é uma busca com diligência. Nessas duas parábolas, quem vai em busca do perdido é o dono. Quem vai em busca da ovelha perdida? O pastor. Quem vai em busca da dracma perdida? A mulher, a sua dona. Quem vem em busca do pecador perdido? O próprio Deus, o próprio Criador. O seu Criador, o meu Criador. O seu Criador. Eu achei algo muito lindo. Isso só pode ter sido inspirado pelo Espírito de Deus. Que coisa linda! O que o Senhor revelou a Ellen White, né? A inspirou a escrever. Eu queria que você achasse um parágrafo que começa assim: os judeus ensinavam. Ache esse parágrafo, você vai ler uma coisa linda demais, vai encher o seu coração. É o capítulo 15 aqui do livro Parábolas de Jesus. No parágrafo que começa, os judeus ensinavam que o pecador, nesse parágrafo diz o seguinte: os judeus ensinavam que o pecador devia arrepender-se antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. A seu parecer, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a exclamarem: este recebe pecadores. Conforme sua suposição, não devia permitir que pessoa alguma a ele se achegasse sem se ter arrependido. Mas na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Eu vou repetir. A salvação não acontece porque procuramos a Deus. Ela acontece porque Deus nos procura. Glória a Deus por isso. É o Senhor que vem atrás de nós. Foi o Senhor Jesus que deixou o seu trono de glória, que deixou ali a adoração dos anjos para vir para um mundo escuro, caído. Que coisa maravilhosa. Isso me fez lembrar do que o livro O Desejado de Todas as Nações falou, que essa parábola da ovelha perdida
É uma parábola muito real, porque diz ali que Deus tem 100 mundos e somente um caiu, né? Somente o planeta Terra entrou em pecado e o Senhor Jesus vem por esse pequenino mundo. Disse aqui o capítulo de hoje que o nosso planeta é como um pequeno átomo no universo de Deus, mas Deus se preocupa, Deus se interessa. Você e eu só somos salvos. Não é porque nós nos arrependemos. Na verdade, o arrependimento quem dá é Deus. Não é porque nós amamos a Deus que nós vamos atrás dele. Ele revela o seu amor. Ele vem primeiro nos buscar. Ele primeiro revela o seu amor, a sua bondade e misericórdia. E isso nos faz amá-lo. Isso desperta em nós a gratidão, o desejo de ter uma vida diferente e transformada. E é por isso que Cristo nos ensina a seguirmos o exemplo do pastor e irmos atrás das suas ovelhas perdidas. Eu queria que você pensasse, quantas e quantas pessoas estão por aí nesse mundo sem saber o valor que tem, vivendo perdida, mas com um desejo de encontrar algo melhor. E Jesus quer usar a mim e a você para irmos atrás dessas ovelhas que estão perdidas. E algo muito lindo é porque a parábola da ovelha perdida é uma parábola de êxito, é uma parábola de alegria. Por quê? Porque diz que o pastor ele volta de mãos vazias? Não, ele volta com a ovelha. É uma parábola de vitória. Quero dizer para você, missionário, o Senhor tem muitas ovelhas que serão resgatadas pela sua mão, pelo poder dele passando por você, pelo poder de Deus passando por você. O Senhor Deus quer te tornar também um salvador, um ganhador de ovelhas perdidas. É claro que quando eu falo salvador é a força de expressão. Quem salva, quem vai atrás é Deus. Mas Deus ele usa a figura humana. Deus usa pecadores como cada um de nós para alcançar aos outros. E aí com isso Jesus nos ensina que é preciso amar. Ele quer que amemos, que entendamos. Disse aqui, que toda alma que Cristo salvou é chamada para atuar em seu nome pela salvação dos perdidos. Você recebeu a salvação de Deus? Então Ele te chama para ajudar outros a receber a salvação que você e eu recebemos. Você recebeu a salvação de Deus? Quem sabe você vivia uma vida miserável e teve alguém que Deus usou para te ajudar a levantar. E hoje você conhece a Jesus. Então você tem uma dívida com a humanidade. Assim como o Senhor te resgatou, a nossa dívida é o quê? Resgatar outros. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. E aqui também o Senhor Jesus, ele fala da dracma perdida. E essa parábola é muito interessante, porque a ovelha, ela sabia que estava perdida, mas ela não sabia o caminho de volta, ela só sabia que ela estava longe do pastor. Mas quando ela encontra o pastor, ela vem, ela se rende ao amor e ao cuidado do pastor. Mas aqui a parábola da dracma perdida, ela está perdida e olha que ela está perdida dentro de casa, mas não sabe que está perdida. Sim. A ovelha, ela sabe que está perdida, mas olha que interessante, em contraste, a parábola da dracma, ela não sabe que está perdida. Ela representa aqueles que estão perdidos em seus delitos e pecados, mas não estão conscientes da sua condição. Estão perdidos, mas não têm a consciência, não sabem que estão perdidos. E aqui, queridos, o Senhor, nesse capítulo de hoje, fez um chamado a nós que somos pais, né? Ao cuidado das nossas famílias. Diz aqui
esse parágrafo e eu encerro com ele. Nesta parábola, acha esse parágrafo, é bem curtinho. Nesta parábola há uma lição para as famílias. No círculo familiar há muitas vezes grande indiferença quanto à condição espiritual de seus componentes. Pode haver um dentre eles que esteja separado de Deus, mas quão pouca ansiedade é sentida na família pela perda de uma das dádivas confiadas por Deus. Queridos, quantos pais estão vendo a família desmoronar? Estão vendo os filhos indo cada dia para mais longe de Deus, mas estão acomodados, estão sem buscar o reavivamento espiritual, a reforma, o poder do Espírito Santo. Querido, eu não sei para quem eu esteja falando nessa manhã, para quem eu estou falando nessa manhã. Quem sabe você seja um pai e uma mãe que tem deixado a desejar na educação espiritual da família, na vida espiritual da família. Mas o Senhor nessa manhã, ao nos ensinar sobre a parábola da dracma perdida, Ele diz que nós devemos ter cuidado com a nossa família em primeiro lugar, com os de perto. Nós devemos nos preocupar com a salvação de nossos filhos, com a salvação da nossa família. E para isso o Senhor Deus quer nos usar. Quer nos usar para que trabalhemos com diligência, assim como aquela mulher disse que varreu a casa, procurou de todas as maneiras. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, não sossegue enquanto você não vê a sua família aos pés de Cristo. O poder vem de Deus, o poder de convencer, de salvar é do Espírito Santo, mas o Senhor confia a nós o trabalho diligente pela salvação. A cooperação com o céu pela salvação. E eu quero perguntar para você nessa manhã, você quer ser um cooperador de Deus para que o Senhor atue poderosamente por meio do Espírito Santo na sua família? Eu pergunto para você que está aqui nessa manhã, você quer ser um cooperador de Deus, se preocupando primeiro com aqueles que estão perdidos dentro da sua casa, com aqueles que estão perdidos na sua vizinhança, com aqueles que estão perdidos perto de você? Essa é a primeira missão. Deus, Ele dá uma missão maior quando nós somos fiéis no trabalho, na missão menor, que é ali dentro da nossa casa com os nossos. Nessa manhã, o Senhor nos ensinou que uma alma vale muito para Ele. Uma alma vale o sangue de Cristo. Cada pessoa é valiosa demais. Você é valioso demais para Deus. Você é valioso demais para Deus. Você é valiosa demais para Deus. Nós somos valiosos demais. E o Senhor Deus nessa manhã tem salvação para nos dar. Você quer receber a salvação e o poder e o amor que só o Espírito Santo pode encher o nosso coração para buscar aos que estão perdidos? Eu quero isso na minha vida. Eu quero que o Senhor me enche de amor pelo perdido. Você quer isso? Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos que em nome de Jesus, ao nos achegarmos, Senhor, ao Teu altar, o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, nos encha de muito amor, Senhor, do Teu amor divino, para que possamos cada dia trabalhar pelos que estão perdidos, tanto os que estão perdidos próximo de nós, Senhor, quanto os que estão perdidos longe, assim como a ovelha estava desgarrada. Dai-nos, Pai, o Teu amor e que nesse dia possamos cooperar contigo. Faz de nós instrumentos de salvação, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom ter você aqui conosco. Foi muito bom estarmos juntos mais uma vez. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar e que você seja muito feliz e muito abençoado neste dia.